alguns métodos de investigação esvaziados ou até mesmo enterrados pelo movimento contra a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo havia declarado uma série de métodos empregados pela Lava Jato como métodos inconstitucionais. Têm sido reconstruídos agora. Eles que tinham sido apagados, enterrados e declarados inconstitucionais, têm sido reconstruídos agora pela própria Corte e por outras instâncias do Judiciário em cerco contra Jair Bolsonaro e seus aliados. A delação de pessoas presas, por exemplo, chegou a ser comparada à tortura por um dos ministros mais importantes e influentes da Suprema Corte. Agora, o Supremo usa essa condição, essa mesma condição, já que manteve o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, detido, e só o soltou imediatamente após homologar sua colaboração premiada. As prisões preventivas, alongadas e com prazos indeterminados, também eram apontadas como um abuso cometido pela Lava Jato e agora tem ganhado espaço nas apurações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em instâncias inferiores, o fenômeno se repete. Um dos pontos criticados pelo movimento contra a Lava Jato era o uso de medidas mais invasivas, como busca e apreensão, quebra de sigilos para investigar fatos antigos. Vamos lembrar que, por exemplo, a prisão preventiva só pode ser decretada se houver contemporaneidade dos fatos. Para fatos antigos não cabe mais medida cautelar ou prisão preventiva. E foi justamente o que aconteceu com as quebras de sigilos do general Braga Neto, Walter Braga Neto, por fatos ocorridos no ano de 2018. Essa é uma matéria que está hoje na página 4, página principal do caderno de política do jornal Folha de São Paulo, jornal mais lido do país. O Linha de Frente está reproduzindo esta matéria para trazer a discussão. Então, vamos lá. Prisão prolongada para forçar a delação. A pessoa fica em situação de desespero, tortura. Chega uma hora que ela é uma tortura psicológica. Primeiro que é um desvirtuamento da prisão. A prisão provisória só pode ser decretada para a garantia do processo. Não precisa ser aula de direito nem tecnicismo aqui. Você decreta uma prisão antes de uma condenação final se o sujeito solto continuar praticando crime. Ou se ele solto falsificar provas ou coagir testemunhas para atrapalhar a prova. Ou se ele solto fugir. São 3 situações. Identificada uma dessas 3 situações, o juiz ainda tem que olhar o artigo 319, é um outro artigo, que diz o seguinte: bom, de fato, solto ele pode continuar cometendo crime. Ou solto ele pode mexer na prova. Ou solto ele vai fugir. Então, vê, juiz, se cabe alguma dessas providências daqui antes de decretar a prisão. Tornozeleira eletrônica, o sujeito é funcionário público, afasta do exercício da função pública. Ele é diretor de um banco, afasta da direção da instituição financeira. Obriga o sujeito a se recolher à sua residência em determinado horário, a comparecer no fórum diariamente. Tem outras medidas. Só então que você decreta a prisão. Não existe na legislação brasileira dispositivo algum que autorize prisão para forçar a delação. Aí o que acontece? O sujeito delatado fala um monte de coisa. O delator, melhor dizendo. O delator fala um monte de coisa. A delação tem que ser mantida em sigilo. Aí ela não é mantida em sigilo. Além de tem que ser sigilosa, ela é vazada. E, no final das contas, se sabe se ela vale como prova ou não. Ela não vale para decretar prisão. Ela não vale para decretar medida coercitiva. Ela não vale para denúncia. Agora, esse tipo de situação acirra o ambiente de insegurança jurídica e a divisão do país, Carol Curimbaba? Sem dúvida. Sabe o que me preocupa mais, Capês? Assim, eu tive a coragem de entrar, de fato, a estudar mais, entrar para a política na época do início da Operação Lava Jato. E fiquei muito triste quando eu vi que o modus operandi de alguns líderes, eu sempre falo de alguns, não é das instituições envolvidas, mas de alguns líderes ali, não eram de acordo com a lei. E para mim, nada está acima da lei. Mesmo que você está combatendo a corrupção, você tem que combater dentro das tais 4 linhas da Constituição, né? E isso me preocupa muito. Só que
Aí falando com muitos amigos, assim, eles falando, poxa, mas isso é normal, esses desmandos, esses devaneios, esses desvios da lei aí, todo mundo usa dentro do sistema jurídico. Aí me preocupou. Porque não é porque todo mundo usa que a gente tem que aceitar, achar certo. Eu não achava certo quando faziam errado na Operação Lava Jato, assim como eu não acho certo que continuam fazendo isso, apesar deles serem grandes combatentes aos erros da Lava Jato. Não acho certo estar usando isso agora. Eu só percebo que assim, a gente fica na mão de curvas da lei, né? De costumes errados que os dirigentes da lei têm ali para nos julgar. É muito preocupante que, mais uma vez, nos traz mais um item de insegurança jurídica, Capês. Deise Ciocari, sob o ponto de vista sociológico, da questão do direito tá aí, é isso aí, tá na lei. O que a lei diz é isso aí. Com linguagem clara, leiga, é isso aí. Que tipo de impacto provoca na opinião pública, na população? Na opinião pública pode ser manipulada. Na população, quando você vê o direito servindo como argumentação retórica para produzir um fim aqui ou um fim ali, de acordo com a situação. Isso aí, que impacto que cria na população média? Capês, tem um estudo que foi feito na ciência política, eu não lembro os autores aqui, mas eu estava lendo um pouco antes de vir para cá. Mas logo após a abertura democrática, o STF era um dos órgãos mais respeitados pela população brasileira. Hoje ele é um dos menos respeitados. O índice de aprovação do STF, logo depois da abertura democrática, era de 80% e hoje ele beira os 26%, se eu não me engano. Isso mostra o clima de insegurança que a gente tem, né? Com essas decisões. Aí lá, a gente brinca, né, que até o passado é incerto no Brasil, mas é muito por causa disso. Tu nunca sabe o que esperar. E hoje a gente tem alguns pontos que são preocupantes. Por exemplo, a gente oficializou uma caça às bruxas, né? Então, os colegas aqui estavam falando que é difícil, a Carol falou que é difícil administrar no Brasil. É mais difícil ainda quando tu sai, né? Porque depois que tu saiu, começa uma caça às bruxas em relação a ti, que é muito preocupante. E aí acaba tendo isso que a gente está vendo, né? Uma insegurança jurídica, a população que não confia mais nos sistemas, não confia no STF, e o STF caindo em constante descrédito, né? Felipe Monteiro, esperei um tempinho para você respirar, acalmar. O que você acha? Qual a sua avaliação sobre essa matéria do jornal Folha de São Paulo de hoje, que estamos aí repercutindo no debate? Não, é verdade, né? Infelizmente, a Lava Jato foi que fez com que a Justiça no Brasil, o Ministério Público do Brasil, ficasse hipertrofiado, né? O que a gente está vendo aí, na verdade, é uma consequência do lavajatismo, que o STF criticou, né? O Gilmar Mendes, na decisão dele, ele chegou a fazer uma analogia com as delações premiadas como se fossem torturas, né? E no caso do Mauro Cid, fizeram a mesma coisa. Deixaram uma pessoa presa por mais de 4 meses, por conta... É bom lembrar que ele foi preso, né, numa operação para investigar suposta fraude na carteira de vacina. E a partir dali, fizeram uma busca e apreensão completamente ilegal, né? Que fez uma análise, a tal pesca predatória, né? Pegou ali o celular dele, fizeram meio que um escrutínio tão grande para buscar outros crimes e tentar forçar a delação premiada, né? Foi assim também no caso do 8 de janeiro, quando não observaram o prazo legal para audiência de custódia. Todo mundo que é preso no Brasil, em 24 horas tem que ser realizada a audiência de custódia para ver se a prisão foi ilegal ou não, né? Essa audiência de custódia que teve no 8 de janeiro foi muito além desse prazo. Ou seja, o que a gente vê é uma série de arbitrariedades, uma série de ilegalidades que o Supremo Tribunal Federal tem feito, não é? Que remonta o lavajatismo. Eu critiquei o Lava Jato lá atrás, nesses pontos, e critico muitos aspectos do papel do Supremo Tribunal Federal atualmente também. Bom, eu quero dizer que acontece um momento raro aqui, em que Felipe Monteiro e eu concordamos. Tá vendo? Aperta a mão aqui, querido. O fato de discordar não nos torna inimigos. Jamais, jamais. E outra coisa, debater também é confrontar. Eu não me ofendo com nada, pode falar, não tem problema nenhum. Eu não sou dodói, eu não sou Exatamente, aqui, ou fazemos debate ou não fazemos. Ai, não pode. Não, então vamos debater, não tem problema nenhum aqui. E você já falou umas coisas
duras aí pra mim e saímos abraçando os amigos. Nunca fiz coisa dura. São mais de 200 júris que eu fiz e sempre saí abraçado com os advogados, com os ex-adversos. Uma coisa, outra coisa. Já dizia Dadá Maravilha, grande centroavante do Internacional de Porto Alegre, que é o time do coração da Deise Ciocari, não é? Manga, Cláudio Duarte, Figueiroa, Marinho Pérez e Vacaria. Depois tem Batista, Jair e Falcão, Valdomiro, Dadá Maravilha e Lula, técnico Rubens Minelli, que foi tricampeão pelo São Paulo em 78, março de 78, derrotando o Atlético Mineiro nos pênaltis, numa decisão em que o Atlético era completamente favorito. Mas vamos aqui ao nosso querido amigo Renato. Renato, tem uma expressão no processo penal cunhada e mais recente, tornou-se prática mais recente aqui no Brasil. Fishing Expedition. A prática do Fishing Expedition é aquilo que o nosso querido jurista Felipe Monteiro, e eu respeito como jurista, definiu como pesca predatória. Pesca probatória. E é predatória também. Então, através desse expediente, você determina uma busca e apreensão por um motivo. Mas, na verdade, o que você quer, na verdade, é fuçar, fazer uma devassa para achar outras coisas. Esse Fishing Expedition foi muito usado na época da Lava Jato. E eu sei que é polêmica essa questão, né, Felipe? Mas nós que somos da área do direito, advogados, nós criticamos alguns métodos da Lava Jato. Claro. Não é que está aqui, nós não estamos para falar a favor de um político e contra outro, embora tenhamos posições claras e definidas aqui, cada um mais sintonizada com uma pauta ou com outra. Mas em questões de segurança pública, questões de direito, processo penal, acho que a gente tem que se posicionar de acordo com o que entendemos correto. O que você acha do que está acontecendo aqui e essa reviravolta no entendimento? Qual é o impacto que pode ter isso na mente do brasileiro que não é advogado, que não é político, que está aí batalhando para o dia a dia? Ô Capês, eu só acho que tem uma diferença nos dois casos, né? Primeiro, da hipocrisia de alguns que criticavam o método da Lava Jato e agora estão aí, né, fazendo aquele malabarismo retórico para passar pano para essas decisões do Supremo. Agora, a gente está vendo aí casos de prisão preventiva, né, de pessoas que estavam no 8 de janeiro, por exemplo, que eu não consigo entender, né, de prisão preventiva. Ou será que essas pessoas elas estão continuamente incitando golpes de Estado? Elas vão fazer uma nova rebelião? É por isso que está acontecendo? Do cartão de vacina também, o sujeito ia ficar fraudando cartões de vacina? Não me parece que, né, seja muito bem esse caso. Agora, do caso da Lava Jato é muito claro. Isso está na mentalidade do brasileiro até hoje. Aquelas pessoas precisavam ser presas porque, senão, elas continuariam roubando. E a gente está falando aqui de roubo, de corrupção na casa de bilhões de reais. Então, de alguma maneira, aquilo precisava ser impedido ali por meio das prisões preventivas. Houve erros? É claro que houve erros, houve equívocos. Isso, não tenho dúvida de que a própria Lava Jato reconhece. Agora, não dá para julgar uma coisa com dois pesos e duas medidas.